Saudações, meu povo, tudo bem com vocês? Então, hoje eu quero estreitar um pouquinho mais os meus laços com vocês. Afinal de contas, nos últimos tempos eu tenho postado alguns vídeos, de ordem emocional, com abordagens em assuntos de ordem emocional. E com isso muitas pessoas, já me perguntaram: Líbia, você é coach? Outras pessoas me perguntam assim: Líbia, tá fazendo psicologia? E outras pessoas questionam sobre a constelação, familiar. Enfim, pessoal, quando eu cheguei aqui nesse país, aqui nos Estados Unidos, um tempinho depois, eu busquei terapia para minha vida. O que foi extremamente de grande valia para mim. E no decorrer da minha terapia, o meu terapeuta me sugeriu, ele falou: Líbia, você já demonstrou que gosta tanto dos assuntos de ordem emocional, bem que você poderia estudar a terapia familiar, por exemplo. E daí eu pensei e abracei a ideia com muito gosto. Gente? E já se passaram 3 anos, o tempo do curso aqui para terapia familiar são de 3 anos. Isso varia, de instituição para instituição. Aqui são 3 anos. E, gente, na verdade, para não fazer bagunça entre as terapias, um psicólogo, quando ele chega no término da sua faculdade, ele escolhe uma pós de repente, Então, suponhamos que o psicólogo escolhe o caminho da psicanálise. Ele vai estudar bastante Freud, e o foco da terapia ali é mais individual. Já a abordagem sistêmica, ela trabalha com quebra de padrões. Ela enxerga com uma clareza maior a complexidade das relações familiares, a instabilidade entre casais, levando sempre, tendo como foco as figuras principais. Essas figuras são os nossos pais, pai e mãe, E a terapia, familiar, ela nos ajuda a entender, a compreender que os nossos pais, eles foram quem eles puderam ser, eles agiram conosco, fizeram por nós o que eles conseguiram fazer. E ponto, nós temos que entender, temos que compreender, reconhecer e agradecer por isso, A gente utiliza alguns bons recursos, para poder fazer as terapias, para poder fazer a terapia. A gente tem, como a árvore genealógica que todo mundo conhece, porque nós estudamos 3 gerações passadas. Isso para a gente ter uma compreensão, para mergulhar um pouco mais e conhecer mais a fundo a bagagem do sistema em questão, E porque assim, gente, nós tendemos, a repetir aqueles padrões, aqueles padrões de comportamento impostos pela família. A gente tende a repetir, porque é assim, lá no fundo a gente entende que se a gente pensar diferente, não é algo interessante. É como se a gente fosse realmente diferente, não pertencesse mais àquele núcleo familiar, digamos assim. E com isso pode despertar uma sensação, um sentimento de rejeição, Isso mesmo sabendo que às vezes a gente não é totalmente satisfeito com aqueles padrões, com aquele padrão estabelecido. Às vezes aquilo nos causa dor, nos causa trauma, E traz más lembranças, uma insatisfação, uma infelicidade, enfim. E
o terapeuta, né, familiar, ele ajuda, né, a ter um olhar diferenciado, com novos pensamentos, novas ideias, novas inserções, né, para que o indivíduo, o sistema em questão, possa continuar, digamos assim, a sua evolução, a sua caminhada, com mais leveza, né, enxergando melhor, compreendendo melhor, tendo noção do que de fato a gente precisa, né? Que a gente tem que saber que nós somos responsáveis por nossa existência, né, por nossa realidade, e a gente deve trabalhar, assumir isso com maturidade e trabalhar com muita responsabilidade, né? O terapeuta familiar também utiliza alguns outros bons recursos, né? Como boas referências, que são os filmes, os livros, para ajudar, né? Para ajudar com mais leveza, com mais vontade, digamos assim, para que a gente possa de fato entender e aceitar, né? E é tão bacana, eu sinto muito à vontade, né? Eu amei, na verdade, o curso, porque é como se, digamos que a hierarquia fosse pequena, entendeu? Entre o terapeuta e o indivíduo em questão, no caso, porque nós temos uma proximidade muito grande, né? É um sistema relacional estreito, né? De laços estreitos, eu diria, porque o terapeuta, ele pode intervir, né? Ele sempre intervém quando ele julga necessário, ele é bastante ativo, participativo, né? E eu diria que é uma relação mais horizontalizada, digamos assim, né? E às vezes eu mudo, né, de lugar. Por exemplo, aqui eu sempre conto um pouco da minha história. E dentro do site, dentro do local onde acontece a terapia, quando a gente julga necessário, a gente faz isso também, né? A gente se coloca como alguém que também experienciou, né? Experimentou vivências, né? Teve as suas vivências e relata, porque isso é rico, isso ajuda, isso facilita também. Isso para nós, no caso que somos terapeutas, que somos facilitadores aí dessa compreensão melhor, isso ajuda também, e é riquíssimo isso. E assim, gente, nesses 5 anos aqui eu tenho colecionado história, né? Então por isso eu gosto e acho válido às vezes exemplificar, me botar do outro lado. E eu queria dizer para vocês, por exemplo, depois a gente aprofunda mais, falando um pouquinho mais, né, da constelação familiar, mas o termo, por exemplo, constelação familiar, muita gente acha e vê um monte de estrelinhas, né? Só que é meio que o contrário, né? São estrelas, eu diria que bem no chão, né, de pés no chão. É um termo usado aqui nos Estados Unidos, né? Constelação familiar, e o Brasil também estendeu, né, com esse termo, utiliza também esse termo como nós utilizamos aqui nesse país. Agora, nós temos né, dos pais aí da constelação familiar, que é o alemão Bert Hellinger. Ele usava uma outra expressão, que traduzindo para o português, não tem nada a ver com constelação familiar, entendeu? Mas enfim, quero comentar também, porque eu moro num estado que é muito rico em relação a culturas diferenciadas, variadas, né? E que há um respeito muito grande, porque as pessoas, elas mantêm a sua cultura, né? Mesmo num outro país, e respeita a cultura do outro, né? E quanto aos profissionais da terapia, no caso um psicólogo e um terapeuta familiar, por exemplo, né? Porque tem essa diferença.
como eu disse, por exemplo, o terapeuta sistêmico, ele é diferente de um psicólogo que saiu da faculdade, que vai buscar uma pós. Ele aprofundou mais nos assuntos, digamos assim, o psicólogo. O terapeuta, no caso o terapeuta familiar, que foi o curso que eu fiz, a gente já vai direto nesse assunto, entendeu? Então já vai mergulhando nesse assunto e depois disso a gente está habilitado a trabalhar com as famílias, a ser técnico ali, um terapeuta. Então assim, e aqui é tão bacana porque os meus professores, por exemplo, eles são psiquiatras, psicólogos e sociólogos, Eu tive esses 3 professores. E foi muito riquíssimo, gente, Foi um tempo muito valioso e que eu gostei tanto que pintou a oportunidade de fazer também um outro curso, que eu peguei carona nesse daí, que é sobre análise comportamental infantil, inserida nas atividades montessorianas, que é um mundo que eu sempre amei, que eu sempre tive curiosidade. E aqui eu tô tendo essa oportunidade. E principalmente depois que a minha filha nasceu, eu falei, poxa vida, que momento bom, abençoado, bacana, que pintou para eu fazer. Porque não tem nada melhor do que você viver, Ou seja, experienciar algo, junto com a teoria. Então eu tenho vivido isso. E são 3 anos também o curso de análise comportamental infantil. Eu estou no 2º ano. Em função dessa pandemia, todas as aulas presenciais foram suspensas, Mas, se Deus quiser, logo, logo deve voltar. E então, junto com a análise comportamental infantil, também eu faço a educação parental. Então é tudo muito junto e misturado, pessoal, E era só basicamente isso que eu queria comentar mesmo, para poder esclarecer sobre o que eu tenho feito, o porquê dos meus vídeos, E tem me feito muito bem, tá? E eu espero que vocês tenham gostado também, Se está sendo válido para vocês, que bom, agradeço, tá? E é isso aí. Então, até um próximo vídeo com novas abordagens, novos assuntos. Um beijo grande no coração de cada um de vocês e até breve. Bye!